Graça e paz, Igreja de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Estou alegre mais uma vez em ter o privilégio de compartilhar da palavra do Senhor. E esse tema, então, da cruz, da salvação, para mim é uma alegria. Primeiro lugar, porque o Senhor tem falado comigo nesse tempo. E eu espero que hoje seja um dia que o Senhor lhe constranja, como Ele tem me constrangido, a ponto de trazer vergonha por fazer tão pouco, quando Ele fez tanto por mim. E eu quero ler um texto bíblico com vocês, lá em Isaías 53, talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Capítulo 53, do verso 4 ao 7, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si Ele levou as nossas doenças. Olhe para quem está perto de você e diga: você crê na cura? Ele já curou você lá na cruz. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, mas esse é o texto de pano de fundo que eu quero usar. E quero começar dizendo que essa cruz, do qual o texto se refere, essa cruz que eu e você conhecemos, nada dela mesmo é possível gerar mudança na nossa vida. Porque o grande poder dessa cruz não é ela em si, mas é quem estava nela e o que aconteceu nela. Na verdade, a cruz de Cristo, Cristo não ficou na história por causa dessa cruz, mas essa cruz ficou por causa dele. Porque, na verdade, quando ele chegou, a cruz já existia. A cruz, na verdade, era uma maneira de matar as pessoas em Roma, né? Os romanos usavam a cruz como uma maneira de punir os assassinos, os bandidos, sabe, aquelas pessoas mais perigosas que existiam na época. Então a cruz, na verdade, ela era só um instrumento de morte, de vergonha, e quando se falava em cruz, lembrava-se de algo muito ruim. Mas quando Jesus chegou naquela cruz, algo mudou. E hoje, para mim e para você, a cruz não é um sinônimo apenas de morte ou de vergonha, mas de salvação, de alegria, de certeza de vida eterna. Então foi Jesus que transformou a maldição daquela cruz em bênção para mim e para você. E eu quero lembrar você esse texto de Gálatas 3:13, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como eu disse, a cruz era uma maldição. E qualquer pessoa que fosse vista em uma cruz, como a história vai contar, a Bíblia vai contar, que 2 ladrões estavam lá e Jesus no meio dele. Cada vez que alguém olhava para a cruz, lembrava-se de um ato pecaminoso, de alguém que fez as piores atrocidades. Mas como eu disse a você, o poder dessa cruz não está nela mesma, mas está na obra que Jesus realizou nessa cruz. E eu gostaria, de verdade, a minha oração nessa semana foi por isso, para que você hoje consiga enxergar aquilo que eu passei a semana pedindo ao Senhor. Senhor, me faz enxergar a grandeza dessa cruz, o poder dessa cruz. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos tendenciosos a colocar nossa fé em tantas coisas. Nós somos tendenciosos a acreditar em tantas coisas que em alguns momentos parece que a gente está como aquele povo da época medieval.
na época que se vendia relíquias sagradas, se você estudou história ou estudar, der uma olhadinha, você vai perceber isso. A cruz, pedaços de cruz, qualquer cruz, era vendida dizendo que era um pedacinho da cruz de Cristo. E parece que as pessoas se satisfaziam em levar aquele pedacinho de lasca de madeira para casa, como se aquilo representasse alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, a gente não compra uma relíquia sagrada, mas de vez em quando, nós que conhecemos a Jesus e o poder dessa cruz, nós estamos enveredando por essa mesma estrada, desse povo que comprava um pedacinho dessa cruz, quando nós estamos nos esmerando para vencer no esforço próprio. Quando nós estamos procurando uma estratégia, uma maneira de vencer alguma coisa, sem ser por meio de Cristo. Eu lembro que a última vez que eu ministrei aqui para os irmãos, eu lembrei que a você e a mim, que não é sobre eu me ajeitar para me poder ir a Jesus. Quantas pessoas eu e você conhecem que dizem essa frase que eu vou lhe dizer? Irmão, eu estou esperando eu melhorar um pouquinho, aí eu vou para a igreja. Irmão, eu não quero Jesus hoje. Eu quero só me organizar um pouquinho. Quando eu me organizar, aí eu vou servir a Deus do jeito que Ele quer. Isso é uma mentira, queridos, uma mentira do diabo. Mas que de vez em quando nós estamos nos enveredando por ela. Estamos cumprindo regras ao invés de cumprir princípios. Estamos procurando uma maneira de fazer com que algo seja transformado na nossa vida como estratégia humana. Eu costumo até dizer que é muito mais fácil e bem mais bíblico você se aproximar de Deus para vencer um pecado do que você ficar lutando para vencer um pecado. Porque grande parte dos cristãos hoje dentro da igreja, eles estão lutando para vencer um pecado. Sendo que a revelação, a luz não chegou ainda de que para vencer aquele pecado e todos os outros que vêm com ele, é só ele ficar pertinho de Jesus. É bem mais fácil. É como alguém que está querendo se nutrir mais, ao invés de procurar um médico, um especialista, para ele passar uma receitinha, os alimentos certos, as coisas certas. Não, ele se automedica. E daqui a pouco, aquilo que parecia estar certinho, está tudo errado. Essa semana eu fui, aliás, foi mês passado que eu fui ao médico, semana atrás eu levei foi meu esposo. Sabe, eu sempre tive um pouquinho de deficiência de vitamina D. Eu sempre tive um pouco de anemia, em algumas vezes bem exagerada. E sabe o que eu fiz? Eu decidi por conta própria que eu ia tomar muita vitamina D. Afinal de contas, eu estava fraquinha de vitamina D. Muita vitamina D. Eu ia comer muita coisa que tirasse aquela anemia. E sabe o que aconteceu? Eu acabei desmantelando outra coisa. Como dizia a minha mãe, tudo demais é veneno. Eu digo, até remédio vira veneno. Aí quando vou olhar meus exames lá com a médica, você está com o cálcio lá em cima, vamos descobrir por que está assim. Queridos, na vida espiritual, se nós não vigiarmos, nós vamos viver assim. Fazendo receitinha, procurando uma coisinha, porque a gente não quer entregar para Jesus aquilo que só Ele pode mudar. E foi o que os Gálatas fizeram. Tem um texto em Gálatas 3, do verso 1 ao 3, onde você vai ver o apóstolo Paulo. Eu acho que nessa hora que Paulo estava brigando com esse povo. Sabe por quê? Porque essa igreja que Paulo amava tanto, que tinha aceitado Jesus, que estava servindo a Jesus, de repente eles foram influenciados por um grupo chamado judaizantes. Que grupo era esse? Era um grupo que voltou com a lei mosaica, que voltou com um bando de regra, dizendo, olha, não é só isso não, que Paulo está dizendo não, precisa mais de algumas coisinhas para salvação. Ou seja, eles começaram a crer que eram as obras que o salvaria. Pasme, irmãos, ainda tem crente que acha que fazer obra vai levar ele para o céu. Infelizmente. Diga misericórdia. Olha o que Paulo diz. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Digo, eu acho que Paulo disse, só pode ter sido um feitiço. É uma macumba que está... Eu imagino, gente, Paulo era um pastorzão. Não tem nada que deixe um pastor mais enfesado, né? Mais cheio de fé, do que quando ele olha para um crente
que já aceitou Jesus, que já desceu as águas, que já fez CCC1. Aí o crente está lá de novo, voltando para as práticas velhas, querendo inserir alguma coisa que não tem a ver com aquela nova vida. E Paulo diz, quem os enfeitiçou? Não diante dos olhos de vocês. Não foi diante dos olhos de vocês, vou ler aqui que está melhor. Que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa. Aí Paulo pergunta a eles, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou é pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Em outra versão diz, vocês começaram pelo Espírito e agora quer terminar pela carne? Queridos, essa fala é para a igreja de hoje. Quantos de nós aceitamos a Jesus, descemos as águas, recebemos o Espírito, fomos extraordinariamente abençoados, curados, mas a nossa permanência na igreja, a convivência com algumas pessoas que ainda não foram transformadas, vai mudando a nossa maneira de ver as coisas. E quando a gente menos percebe, já está aí. Igual os Gálatas, procurando uma maneira de se melhorar. Escute isso. Você nunca vai se melhorar pelo teu esforço próprio. Nunca. E quem diz isso é a Bíblia. Só tem um que pode melhorar você. É Jesus Cristo e este o crucificado, como diz Paulo. Não tem outra maneira. Sabe? A psicologia, a neurociência, especialistas têm se levantados no mundo, procurando maneiras de mudar os hábitos, de mudar a performance. E, queridos, tudo isso é muito válido. Eu trabalho também com isso. Eu ensino também isso. Mas eu nunca esqueço de falar de um princípio, que é o da cruz. Só a cruz nos transforma. Só o que Jesus fez é capaz de nos mudar. Mas eu conheço crente que gasta fortunas comprando cursos caríssimos. Sabe para quê? Como ser protagonista da sua própria história. Aí tá lá comprando. Cara, é curso caro, é 3 mil, 5 mil, não é barato não, tá? Eu já vivi essa realidade. Como emagrecer em 7 dias? Olha para quem está perto de vocês, irmã, é só fechando a boca, diga aí. Esse é fácil, é só fechar a boca. Mas é aquilo que eu lhe falei. A gente está sempre procurando um escape, uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Sabe, uma das coisas que nós somos ensinados, e isso é válido, tá, gente? Por exemplo, quando você acordar de manhã, faça um devocional, caminhe 30 minutos. Quando você for deitar à noite, não olhe para a tela do celular, tira o sono. Especialistas falam tudo isso para nós. Passe 21 dias fazendo determinada coisa. Agora estão dizendo que não é mais 21, agora é 28. Passe 28 dias fazendo a mesma coisa, que você vai conseguir mudar aquele hábito. Aí depois você pode inserir outros. E dá certo, pastora? Dá. Mas sabe qual é o problema? É que todos esses especialistas que ensinam a gente a fazer tudo isso, no final eles olham para a nossa cara. Quem comprou o curso sabe disso. Isso não é milagre. Isso não é uma fórmula mágica. Depende de quem? Depende de... Olhe para quem está perto de você e diga assim, depende de você. Então, no final, eles vão estar sempre trazendo a responsabilidade para quem? Para a gente. Porque a grande verdade é que a gente pode comprar o curso mais caro do mundo e fazer tudo que está lá. Mas se a gente fizer do nosso jeito, não seguir a regra, é igual uma receita médica. Vai dar errado. E quando a gente olha para a vida espiritual, nós precisamos prestar muita atenção, porque tem muita gente querendo reconfigurar a sua vida, olhando para o raso, olhando para a superfície, quando na verdade o que precisa ser alterado é o coração. E não existe, amado, uma maneira de reconfigurar o coração. Os especialistas da neurociência, da psicologia, de todas as ciências existentes ainda não descobriram isso. E nem vão descobrir. Porque quem gerou o teu coração foi o Deus de Israel. E só Ele sabe mexer nele, a ponto de transformar e deixar você prontinho para estar com Ele na glória. Aleluia! Então deixa eu lhe dizer uma coisa. A transformação do coração, a reconfiguração do coração, a gente não compra em cartão de crédito.
Não dá para ir na farmácia e dizer, eu quero aí, divide aí em 12 vezes para mim. É à vista. E sabe por que é à vista? Porque não tem como parcelar nada na cruz. Mas tem crente parcelando. Tem crente parcelando tudo. Talvez tem crente aí que já parcelou a vida até a eternidade. Nem sabe quantos anos vai viver. Mas preferiu parcelar. Porque o poder da cruz ainda não o alcançou. E deixa eu lhe dizer, a cruz de Cristo, ela não apenas nos redime, mas ela nos capacita a viver de um jeito novo. Ela muda completamente a nossa vida. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que ele foi crucificado para que eu e você também crucificasse esse corpo. Sabe o que significa? Que quando ele estava lá, a gente também precisa se ver lá. Por que a gente só se vê na eternidade com ele? A gente aceita Jesus e consegue visualizar o céu. A gente até sonha entrando no céu. E para alguns crentes vai ser só sonho mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque não dá para olhar para essa palavra, aonde Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, o velho homem foi crucificado com ele, e o corpo do pecado precisa ser destruído. Mas nós não demolimos ainda esse corpo. E quando Paulo está falando isso, ele não está falando de você se matar não, tá, gente? Ele não está falando de você acabar com a sua vida, não. Você precisa desse corpo, mas ele está falando da carne, daquilo que reina em você, da vontade de ser ruim, que ainda reina em alguns de nós. E Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, eu vou citar muito fala de Paulo aqui hoje, porque ele foi um pastor extraordinário, um homem de Deus. Ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Sabe, queridos, quem está lá fora, perdidão, que o Espírito Santo ainda não alcançou, e que nós não podemos esquecer que é responsabilidade minha e sua, para que Jesus alcance essa pessoa. Para eles, a mensagem da cruz, isso que a gente tanto fala e a gente cantou aqui, é loucura. Você vai falar de Jesus para alguém que está lá no mundão, sabe, ele ri da tua cara. Os mais educados dizem assim: eu vou viver primeiro o melhor da minha vida. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou aceitar esse Jesus. E quem foi que te disse que tu vai ficar mais velho? Quem foi que te disse que tu não pode morrer antes de Jesus voltar? Queridos, a grande verdade é que qualquer hora, qualquer um de nós podemos partir para ele. E se a gente for despreparado, a Bíblia diz assim: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E a pergunta que hoje não quer calar pergunte para você. Você está preparado? Pergunte para quem está perto de você. Você está preparado para encontrar Jesus hoje, exatamente hoje? Você não precisa responder. Mas a grande verdade é que se Jesus voltasse hoje, amado, talvez alguns de nós íamos gritar aqui dentro, desesperado, porque a gente sabe que não ia com ele. E eu quero lhe acordar hoje, assim como Deus tem me acordado nesses dias. Porque não é porque eu sou pastora que eu sou diferente de você. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é exigido. Pode ter certeza que Deus exige muito mais de mim do que de você. Mas no aspecto da salvação, eu e você somos necessitados da mesma maneira. E qual é o poder dessa mensagem? O poder dessa mensagem, João 8,32 nos diz, é que conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Queridos, e a gente diz esse texto com tanta facilidade. Conhecereis a verdade libertará. Parece que vira uma frase de efeito na nossa boca. Mas uma verdade sem ser conhecida, ela não vale nada. Uma verdade que você não conhece, não muda nada na sua vida. E às vezes a gente está só pensando que conhece. Eu me lembrei aqui de uma situação de um pastor, um grande pastor do Brasil, de uma grande igreja em célula. E ele já trabalhava com célula, mas ele viajou para fora do país. E lá ele conheceu uma igreja que também trabalhava com célula, e aí ele percebeu que lá o movimento era mais rápido. E ele pegou aquele modelo e implantou na igreja dele. Sabe qual foi o resultado? Muita gente morreu, muita gente se desviou,
muitos discípulos que já estavam liderando abandonaram as células, muitos supervisores caíram fora. E ele foi orar a Deus, perguntar. Sabe o que Deus disse a ele? Você trouxe o projeto, mas não estudou o processo. Tudo tem processo, queridos. Não adianta a gente querer fazer algo que deu certo para alguém, fazer na nossa vida, porque não funciona assim. Você não é todo mundo. Eu disse isso da última vez. Diga assim comigo, eu não sou todo mundo. Mas já viu que de vez em quando a gente chega em alguém e diz assim, olha, eu estou sentindo uma dor aqui nas minhas costas. Aí a pessoa olha para você e diz, toma esse remedinho aqui. Já vai logo pegando o comprimidinho, botando na tua mão e já traz o copo d'água. É ligeiro demais. E você, besta, ainda toma. É ou não é assim? De vez em quando eu ainda caio nessa besteira. Meu marido não cai, não. Você pode dar um remédio para ele. Ele pode estar dando os últimos suspiros. Não tiver um médico ali para dizer para ele não tomar remédio, não. Eu sei porque eu tenho que ligar para a mãe dele. Quando ele precisa tomar um remédio. Você acredita nisso? Pastora, tem que chamar a mãe. Tem, porque um filho é obediente. E o meu marido não é besta. Ele obedece a mãe dele até hoje. Ele honra a mãe dele até hoje. Louvado seja Deus. E ela não interfere no nosso casamento, não, viu? De forma nenhuma. A não ser para nos abençoar. Mas ele é um filho obediente. E uma das coisas que a Bíblia diz, e ontem nós tratamos sobre isso aqui na nossa conversa com solteiros, é que quem tem problema com pai ou com mãe, cuide de se resolver. Porque a tua vida vai ser uma desgraça enquanto tu viver na terra. Quem diz isso? A Bíblia que diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Pai e mãe é a autoridade sobre a nossa vida. E qualquer problema que a gente tem com eles vai desmantelar a nossa vida todinha. Desmantela os filhos, desmantela a geração, desmantela tudo. Aí depois a gente vai dizer a culpa é do fulano. Não, de vida, a culpa é tua. Porque tu conhece a palavra, tu conhece a mensagem da cruz, mas tu insistiu em viver do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa que o meu esposo disse ontem para os solteiros. Seu pai e sua mãe já deu o que você precisava. A vida. Tá ali o Jackson, menino bonito, mas só quem podia fazer o Jackson era aquele casal que está sentado ali. Se um deles dois tivesse casado com outra pessoa, sinto muito, Jackson, você não existiria. Você ama a vida? Quem ama viver? Quem ama viver aqui? Então, quando chegar em casa, pode dizer, mãe, pai, se você ainda tiver, obrigado pela minha vida, porque eles já fizeram esse grande favor para você, deixar você viver. Eu me lembro de uma situação de um jovem zangado com o pai, não perdoava o pai porque o pai tinha abandonado ele quando criança. As crianças estão animadas hoje, louvado seja Deus. E aí, naquela luta toda, o pastor aconselhando ele, e aquele pastor olhou para ele e disse assim, meu filho, Deus já fez, o teu pai já fez o que ele precisava fazer, te deu vida. Agora o resto é contigo. Pronto, curou o menino. Saiu de lá curado para viver uma vida boa. Porque aquele menino entendeu. Ei, chegou na minha vida uma luz, eu entendi. Eu não posso repetir os erros do meu pai ou da minha mãe. É raro. Vou pagar por isso? Vou, mas não é problema meu. Eu não posso errar com a minha descendência. E a cruz nos ensina, quando ela traz essa verdade para nós. A verdade nos liberta quando a gente conhece. A verdade libertou aquele menino. A verdade me libertou. Eu fui criada sem pai, sem mãe. Eu fui criada aí, como diz o povo por aí, nas mãos de qualquer um. Apanhei, sofri. Se eu fosse contar, como eu disse ontem, muita gente ia chorar. Mas sabe, queridos, eu não vou viver contando história de derrota, não. Eles me deram vida. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu posso acertar se eu quiser. E eu decidi acertar porque eu tenho filhos, porque eu tenho neto. E a minha geração não vai ser amaldiçoada por causa de mim. Olha para quem está perto de você e diga, a responsabilidade da sua geração é sua. Não transmita ela para ninguém. Um dia, queridos, Charles Spurgeon, um pregador muito famoso. Você procurar ele na internet, você vai ouvir. Ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. E esse homem, um dia, ele vai visitar uma senhora doente. Preste atenção no quanto uma verdade conhecida faz diferença. Aquela senhora estava idosa, já perto da morte, muito doente. E quando ele chega lá, para orar por aquela mulher, ele vê um quadro na parede, numa moldura, tinha um papel muito bonito, e ele pergunta, minha senhora, o que é isso? É claro que ele sabia do que se tratava. Ele perguntou para saber, porque era estranho estar na parede. E ela disse assim,
Essa é uma lembrança que a minha senhora me deu. Eu trabalhei para ela há muitos anos, e antes dela morrer, ela me deu essa lembrança. Eu achei tão bonito que botei na moldura. Aquela mulher tinha trabalhado para uma senhora muito rica, e aquele papel na moldura era um testamento, que aquela mulher deixou parte da sua riqueza para aquela senhora. E que durante anos, ela ficou lá, olhando para aquele papel na parede bonito, e nunca desfrutou dele. A história diz que ainda deu tempo entrar com um advogado, ela recebeu tudo que era dela, mas ela não tinha mais saúde e nem idade. E a minha pergunta é, você vai esperar quanto tempo para desfrutar do poder da cruz? Você vai esperar quantos anos para desfrutar daquilo que Deus tem para você? Porque eu conheço crente, amados, que está dentro da igreja, mas está dizendo, pastor, eu não quero fazer nada agora não, porque eu ainda estou com muitos problemas, eu preciso me resolver. Querido, se você se encontrar com Jesus hoje, aonde é que vai ficar esse problema? Me conte, porque eu quero saber. O que é que você vai fazer? Que receitinha você vai usar diante de Jesus para obrigar a entrar no céu? Me diga. Queridos, eu vou ser forte hoje, como Jesus tem sido comigo. Eu conheço pessoas que dizem que é dessa igreja, mas não vem um culto. É dessa igreja, mas está vivendo de qualquer jeito por aí. Eu quero saber se Jesus vai deixar você viver de qualquer jeito. Porque eu deixo. Meu esposo deixa. Porque a gente aprendeu que o Espírito Santo é quem convence. E o nosso papel é orar, e o nosso papel é chamar, e o nosso papel é aconselhar, e nós vamos continuar fazendo isso. Mas eu quero sacudir você hoje. O inferno é tão real quanto o céu, e é para lá que crente desviado vai. Olhe para quem está perto de você e diga, eu quero ir para o céu. Você também quer? Queridos, eu estou falando para vocês o que Deus falou para mim durante a semana. Você acha que eu não chorei na minha casa? Você acha que eu não vasculhei a minha vida? Senhor, onde é que eu vou? Como diz no Maranhão, estou no sal. Não sei se tem esse negócio aqui. Eu tenho medo de dizer as coisas que diz no Maranhão, que geralmente é um palavrão aqui. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Toda coisa que eu digo, pastor, eu não falo um negócio desse não. Sabe, querida, o que Jesus fez na cruz é extraordinário. Mas isso só transforma a nossa vida quando a gente entende o que foi que ele fez. Quando a gente entende o que foi que aconteceu lá. E só tem uma maneira da gente entender. Só tem uma maneira da gente ser alcançado por ele. E Romanos 10 vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só tem essa maneira. Mas tem crente que invocou o Senhor só no dia que for aceitar Jesus. Acabou-se. A roupa que tu veste de manhã, tu dorme com ela e usa ela no outro dia sem lavar, crente? A comida que tu comeu hoje serve para ti amanhã também? O banho que tu tomou hoje vai servir para a semana toda? A invocação do nome do Senhor é todo dia. Tem gente que invoca marrucão do que Jesus. Quer que eu lhe prove como? Tem gente que passa o dia todinho. Ah, menino da... Vou dizer um palavrão não. Lá no Maranhão diz assim, esse menino é o cão por dentro do chão. Sabe o que é dizer um menino que é o cão por dentro do chão? É um menino terrível. Sabe, que mexe em tudo, que bagunça em tudo. A panela queimou, o leite derramou. Essa praga aí começa a espraguejar dentro de casa. É ou não é assim, mas que de vez em quando nós nos comportamos? Essa palavra foi ministrada para mim primeiro. Eu estou aqui ministrando, mas eu estou sendo cortado igualzinho vocês. A palavra serve para mim e para você. E eu não estou aqui dizendo que, eita, como eu estou top nisso. Todo dia eu me confronto. Todo dia. Eu digo, Jesus, me ajuda a melhorar. Hoje eu já chorei. Senhor, me ajuda a prestar para cuidar dessa igreja. Senhor, o que é que essa igreja precisa? Hoje eu já orei por cada um de vocês pelo nome. Se você está no grupo dessa igreja, você recebe oração todo dia ali do pastor Hudson. E eu pergunto, Senhor, o que é que aquela fulana lá precisa? Me dá uma palavra de revelação. Senhor, me dá uma palavra por irmão fulano, por irmão cicrano. Eu fico pedindo, sabe por quê? Porque eu sei que Deus conhece o seu coração e Ele quer o melhor para você. Você é filho dEle, é por isso que você está aqui. Aleluia! Mas para que você possa experimentar isso, amados. Alguém um dia chegou para você e falou de Jesus. Alguém precisa chegar para os outros e falar de Jesus.
Quando a gente olha para Romanos 10, 14, 15, diz assim: como, pois, invocarão o nome do Senhor aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe, queridos? É o ouvir a pregação que vai fazer a pessoa exercer fé. E tem alguns crentes que o vizinho morre, se mata, mas ele não tem coragem de dizer: Jesus te ama. Hoje eu pensei quantas vezes eu entro naquele bonança, quantas vezes eu chego naquele caixa, e nem sempre eu lembro de olhar para aquela moça e dizer: Jesus te ama, mas não cai a língua da gente não. Quantas vezes a gente passa por pessoa na rua e parece que a cruz não vale nada pra gente, porque se valesse alguma coisa, nós estaríamos na rua gritando: ei, Jesus lhe ama e Ele quer lhe levar para o céu. Tudo começa a partir da cruz, da mensagem. Romanos 10, 17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Sabe, queridos, aonde eu e você chegar, algo tem que mudar. Aonde eu e você chegar, onde a gente entrar, não importa qual é o ambiente, não importa o problema que a gente está passando, Jesus tem que chegar junto com a gente. Mas a minha pergunta: quem tem chegado lá? O que a sua presença transmite? O que você tem comunicado com a sua vida? Pode passar aí, Anderson. O que você tem comunicado com a sua vida? Que mensagem o seu estilo de vida transmite? Essa pergunta é para mim e para você. Porque hoje eu comecei a me perguntar: Senhor, quando eu entro lá no Bonanza, estou fazendo comercial de supermercado não, viu? Quando eu entro lá, o que as pessoas ficam dizendo? Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui, eu visitei uma igreja. Em um dia que não era de culto aqui para nós, estava tendo uma conferência numa determinada igreja. E quando eu me assustei, chega uma mensagem no meu celular, alguém mandando para alguém dessa igreja dizendo: olha aqui onde a tua pastora está. Sabe o que eu pensei? Eu digo: rapaz, o povo se preocupa com a vida alheia aqui? Sabe o que isso significa, Mário? Que as pessoas estão te vendo. Às vezes você pensa assim: eu não sou importante, ninguém está me vendo. Como o pastor Anderson diz, o diabo, Deus e você mesmo já sabe que está ali. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? O povo da rua, irmãos. Eu chego em lugares, já cheguei em reuniões aqui de pastores, que pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastora, sua igreja está diferente. E começa a relatar coisa que está acontecendo aqui. Eu digo: Jesus, como é que sabe? Aí depois a pessoa diz: acompanhei no Instagram. Aí eu digo: é, Jesus, eu preciso me melhorar, porque o povo está sabendo que tem uma pastora da igreja Nova Aliança de Garanhuns. Olha para quem está perto de você e diz: você precisa se melhorar. Mas não se preocupa não, que Jesus faz isso. Diz aí: não depende do teu esforço não. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui muito importante. Quem aqui tem coragem de dizer para mim: pastor, eu tenho vergonha de pregar para as pessoas? Quem? Pronto. Tem 2 corajosas, 3, quem mais? 4, 5, 6. Pode dizer, irmão. Hoje é dia de verdades, porque o Senhor vai mudar a nossa vida. Aleluia. O Senhor vai mudar a nossa vida. Sabe, a maioria de nós não tem coragem de compartilhar o que Jesus fez na nossa vida. Às vezes eu peço para alguém dar um testemunho, e sabe o que a pessoa diz? Pastor, eu tenho vergonha. Mas não é vergonha, na maioria das vezes, de falar. Sabe qual é? É porque, para falar daquilo que Deus fez, precisa falar da vida que vivia. Para falar da novidade que vive hoje, precisa falar da vida ordinária que vivia sem Jesus. Aí tem vergonha. Mas você não lembra que Jesus passou a maior das vergonhas, caminhando com aquela cruz que não tinha necessidade nenhuma dele fazer aquela caminhada. Sabe o que era aquilo? Era
Ele era o Pai dizendo para mim e para você: você também pode passar vergonha por causa de mim, porque sou eu que transformo a sua vida. Mas a maioria de nós temos vergonha e outros têm orgulho. Sabe, o orgulho nos impede de nós sermos humildes, de nós mostrarmos ao outro o quanto a gente era gente ruim. Mas tem lugares que eu começo a contar o meu testemunho, e vocês já sabem muito da minha vida e vão saber muito mais. E algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastora, a senhora não tem vergonha não de contar isso não? Eu digo: irmão, eu tenho vergonha. Era de viver a vida ordinária que eu vivia. Hoje eu tenho prazer em dizer: Ele mudou a minha história e pode mudar a sua também. As pessoas que você conhece, elas têm o direito de ouvir a mensagem do Evangelho. E essa responsabilidade é sua. E se a cruz de Cristo, se essa mensagem ainda não alterou você para ministrar a palavra em outras pessoas, arrancar ela do inferno e levar para o céu, eu sinto muito lhe dizer. Mas talvez você seja apenas um religioso arrogante, tentando ser humilde. Nós precisamos sair dessa postura. Diga assim: Jesus, me ajuda. O apóstolo Paulo, quando ele conheceu a verdade da cruz, ele disse isso lá em Gálatas 2:20. Ele disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo naquele dia que ele foi crucificado, eu também estava lá. Paulo não viveu na época de Jesus. Mas ele disse: eu estava lá. Sabe, mas nós não queremos estar lá. Nós queremos estar na glória. Nós não queremos estar na cruz. Porque se a gente for para a cruz, a gente vai compreender que nós vamos experimentar uma transformação tão grande, que vai ser capaz de matar todas as nossas vergonhas, que vai ser capaz de destruir a carne em nós. E nós vamos alcançar outras pessoas para Cristo. Porque seguir a Jesus significa que vamos morrer para a nossa maneira de fazer as coisas. Queridos, mas sabe o que eu descobri? Que matar a carne dói. Matar a carne é doloroso. Morrer para si mesmo é doloroso. Só que a Bíblia diz, tanto em Lucas quanto em Mateus, que não dá para servir a dois senhores. E sabe uma coisa bem difícil da gente fazer? É quando alguém faz um dano na nossa vida e a gente tem que pedir perdão para aquela pessoa. Alguém já viveu uma situação assim? Erraram com você. Mas você que tem Jesus e sabe que quer morar no céu, você vai lá e pede perdão. Dentro de você parece que está dilacerando, tem uma espada cortando tudo dentro de você. Sabe, querido, mas isso é matar a carne. Isso é estar crucificado com Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8:8 que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E eu sou totalmente dominada pela carne quando eu decido que eu não vou liberar perdão ou que eu não vou pedir, porque a culpa não foi minha. Parece que a gente está vivendo o tempo todo a vida do outro. Ou geração difícil é essa que nós estamos? Tudo que a gente quer, deixa eu ver se o outro tem, porque se o outro tem, eu também quero ter. Foi o outro que errou, pois ele que vem a mim e se resolva. Nós erramos, mas foi Jesus que veio até nós. E continua sendo assim, é ele que vem. E eu quero que hoje seja um dia que ele venha de uma maneira tão poderosa sobre mim e sobre você. A ponto dele nos convencer disso, que está escrito em Lucas 9:62, que diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando eu olho para esse versículo, sabe o que eu lembro? Se eu não continuar andando, olhando para a cruz, seguindo a Jesus, tomando a cruz que o pastor Rantes ministrou domingo passado, eu não estou apto para morar no céu. Mas tem muito crente, amado, que está dentro da igreja olhando para trás. Olhando para trás como? Com saudade de um pecado. Olhando para trás como? Com raiva de alguém que feriu em 1990. Alguém que criou um dano, a pessoa ainda era criança, hoje já tem 50 anos, mas a ferida ainda não cicatrizou. Querido, hoje é dia da gente olhar para a cruz. Hoje é dia da gente mudar a rota.
Hoje é dia de morrer para si mesmo, de fazer o que foi ministrado domingo passado. Quem lembra a frase que mais o pastor Hanson disse? Tomar a cruz diariamente. Sabe o que é isso, amado? É sofrer dano todo dia. É alguém lhe aborrecer e você dizer, eu lhe amo. É dizer como a irmã Ana Cleide diz, bênção, eu amo você, bênção. Essa é uma maneira muito boa da gente chamar as pessoas, ao invés de chamar por um nome que a gente gostaria de vez em quando. Olha para quem está perto de você e diga, bênção, eu te amo. Bênção, você é bênção. Você é bênção. Porque quando você diz você é bênção, é melhor do que você dizer você é um ordinário. Você me fez isso, você me fez aquilo. Não, amado, você é bênção. Você está liberando uma palavra poderosa sobre a vida da pessoa. Pastora, mas se aquela pessoa não é bênção, eu vou mentir? Não, crente, tu vai profetizar. Aleluia! Tu não é crente mentiroso, não. Tu é crente profeta. E profeta diz o que ele não está vendo ainda. Todas as vezes que você me vê ministrando, você ouve eu dizendo uma coisa. Ainda ontem eu disse de novo que eu ia tirar uma foto dos jovens que estavam aqui, porque daqui a um ano nós íamos ter uma multidão. E eu digo sempre, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas dessa cidade. Quem crê nisso, diga amém. Eu consigo ver, mas eu já vi as portas da igreja. Eu já vi ela construída. Eu já vi alguns pastores e pastoras desse lugar que se não desistir da caminhada, vai ser pastor e pastora nesse ministério, porque Deus já mostrou. Tem gente que Deus nos mostrou coisa que se eu chegar para a pessoa e disser hoje, ela vai até embora da igreja. Por isso que eu não disse. Ainda hoje eu estava falando para o meu marido. Tem umas ovelhas aqui nesse lugar, e eu posso falar bem delas, né, que são mulheres, que eu sei que é pastora, que eu sei que é mulher de Deus. E eu disse para o meu esposo, amor, a menina não quer ficar nem numa célula ainda. Se eu disser para ela que ela vai ser pastora, ela vai embora da igreja. Sabe por que eu não digo? Porque eu quero que você fique aqui, porque eu quero que você receba o alimento do céu, porque eu quero que no tempo certo, como uma criança cresce, anda e avança, você também seja ministrado, nutrido e abençoado para abençoar outras pessoas. Aleluia! Foi o próprio Jesus que disse assim um dia, lá em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E talvez você esteja dizendo assim, pastora, eu tenho uma cruz muito pesada. Eu tenho um menino lá em casa, pastora. Pensa no menino atentado. Eu não dou conta, não. Eu estou pagando meus pecados. Ah, se tu soubesse o que era pagar pecado em cruz. Outros dizem assim, pastora, minha cruz é meu marido. Ah, pastor, você não sabe o que esse homem faz? Não. Às vezes a mulher diz, pastora. O homem diz, pastora, a cruz lá em casa é minha mulher. Pensa numa mulherzinha ruim. Queridos, quando eu vejo alguém dizendo isso, eu sei que aquela pessoa ainda não tem revelação da mensagem da cruz, do poder da cruz. Porque quando nós estamos dentro de uma situação em que nós estamos achando que o outro é nossa cruz, sabe qual é a verdade? É que nós ainda estamos vivos demais e não queremos morrer. Porque quando a gente decide morrer para esse mundo, ninguém é nossa cruz. A gente sabe que a verdadeira cruz é o esforço com a parceria do Espírito Santo para a gente chegar no céu. Aí a gente não se preocupa se tem que pedir perdão, se tem que passar vergonha. A gente não se preocupa, queridos. Sabe por quê? Porque a gente sabe que não se compara com o peso de glória que nós vamos receber no céu. Aleluia! Paulo, o apóstolo Paulo, talvez tenha sido uma das pessoas que mais sofreu depois que recebeu o evangelho. E eu quero lembrar você aqui que Paulo, ele não era um homem pecador. Às vezes a gente fala de Saulo, né, como se ele fosse um homem assim, miserável. Pecador velho e ordinário. Não era não, mas ele era um zeloso da lei. Ele era um cara instruidíssimo. Ele era um cara com sucesso em todas as áreas da vida. Ele com certeza era um homem que as pessoas do poder religioso olhavam e diziam, esse vai ser o cara, o Gamaliel da geração dele. Pode ter certeza que ele era esse cara. Mas no dia que ele entendeu a mensagem da cruz, a Bíblia diz que ele ficou cego. E eu creio que aquela cegueira foi cego para tudo aquilo que era valoroso para ele. E quando aquela cegueira passou, a luz de Deus já tinha alcançado ele.
Ele chega a dizer, olha, tudo isso eu olho como perca, porque coisa maior eu vou ter no céu. E ele tinha muita coisa para perder. Agora a minha pergunta para mim e para você hoje é, o que é mesmo que a gente tem a perder? Se a gente se enrolar com Jesus. Igual a gente tem facilidade para se enrolar com o que não presta. Mulheres que já tiveram um relacionamento com um homem que não vale nada, sabem dizer isso muito bem. A facilidade de se enrolar com quem não presta é fácil demais, gente. E eu estou vendo que alguns estão rindo, parece que já passaram por situações assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O que impede a gente de se enrolar com Jesus? Assim, de se misturar mesmo. Igual você pega pó de café com grão de açúcar e mistura a tal ponto que não dá para separar. Porque o apóstolo Paulo tinha muito a perder. Ele tinha uma carreira, se fosse olhar por olhos humanos, ele tinha uma carreira promissora. Ele era o cara mais inteligente da sua época, um poliglota, um profissional de mão cheia, que não tinha ninguém na região dele. O cara era literalmente o cara. Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse, tudo isso é perca. Tudo isso é lixo. Eu não quero saber disso. Eu quero saber daquele que vai me dar uma coroa de glória. Aleluia. Mas sabe o que acontece com alguns de nós? Paulo abriu mão de coisas boas, não eram coisas ruins. A gente não está querendo abrir mão de lixo, mas de pecado. A gente não quer abrir mão da falta de perdão. A gente não quer abrir mão do lixo emocional de estar zangado com os outros o tempo todo. A gente não quer abrir mão de um pecado de estimação que a gente faz questão de carregar ele na mochila. Nós precisamos pensar nisso hoje. Paulo lá em Filipenses, ele diz assim, Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa palavra aqui, padecer, significa mostrar favor, dado livremente como um presente. Ele está dizendo, olha, vocês foram privilegiados de poder sofrer por Jesus. Não é só para crer nele, não. É também sofrer por ele. Mas tem crente que não aguenta o pisão no pé. Tem crente que se alguém olhar para ele e não sorrir, é a semana todinha intrigado e zangado. Você conhece alguém assim, irmão? Eu estou falando besteira. Besteira. Sabe, queridos? Mateus 7,14, Jesus um dia disse assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Ele vai dizer também que muitos são chamados, eu não botei aí não, Anderson, só lembrei, muitos são chamados e poucos. Olhe para quem está perto de você e diga assim, saia da categoria dos chamados e vá para a categoria dos escolhidos. Porque a verdade, amados, é que muitos estão sendo chamados, muitas igrejas estão cheias, mas poucos estão sendo escolhidos pelo Senhor. E esses escolhidos aqui não é para ficar no altar, não. É escolhidos para morar com Ele. A nossa dificuldade, amada, aqui na terra, é uma maneira também da gente compartilhar do sofrimento que Jesus passou. Muitas vezes, o nosso maior sofrimento, ele vem de dentro de nós, não é de fora não, sabe? Lá em Romanos 7,15, eu queria ter tempo para ler esse texto todo, mas eu vou ler só o 15, e depois você lê até o 25. Você vai amar essa leitura. Paulo diz assim, eu não entendo o que eu faço. Eu não faço o que desejo, mas faço o que eu odeio. Gente, o apóstolo Paulo, o cara cheio do poder de Deus. Olha o que ele estava dizendo. Então é natural que eu e você queira fazer o que não presta de vez em quando. O que não é natural é a gente fazer. O que não é natural é a gente não pedir socorro. O que não é natural é a gente achar que vai vencer sozinho, porque não vai, amados. Só existe uma maneira de vencer, é com Ele. E a Bíblia diz, lá tanto em Mateus 10:33, como em Lucas 12:9, que aquele que negar o Senhor, ele também vai negar diante do Pai. Só que a gente pega essa palavra e a gente olha para a eternidade. Vai ser lá na eternidade. Não, amada, é hoje. Pensa na sua vida. A cruz conquistou tudo para você. Não foi só a eternidade, não. Tem muitas maneiras de negar a Cristo. E eu quero falar de uma delas para vocês. As nossas ações, as nossas palavras, o nosso estilo de vida, a maneira que a gente escolhe os entretenimentos. Tudo isso são maneiras de negar a Cristo. Mas a gente não olha dessa forma. É aquela história que eu vejo alguns dizendo, eu mereço. Eu fui para a igreja o mês inteiro, agora eu mereço uma semana de férias, pastor.
Eu vou para uma praia passear. Eu mereço. Querido, você não merecia nem o céu. Mas Deus lhe deu, Deus me deu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lá em 1 João 3, 6, 10, eu não vou ler. Eu só quero que você guarde esse texto. Lá também vai dizer que se nós dissermos que conhecemos o Senhor, mas se nós vivermos de maneira diferente daquilo que nós conhecemos, nós também vamos estar negando a Ele. E lá o Senhor vai falar de irmão que está brigado com outro irmão. Ele vai falar que somos mentirosos quando a gente diz que ama Deus e não ama o irmão. Lá ele vai falar de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Depois leia esse texto, porque eu quero avançar para aquilo que realmente eu quero falar, porque eu ainda estou na introdução da mensagem de hoje. Se você não entender a obra da cruz e o poder transformador dela, você vai perder seu tempo achando que está servindo a Deus e vai correr o risco de perder a eternidade com Ele. Querido, ao escrever essa frase, eu disse para o Senhor, isso tem uns 3 dias que eu escrevi essa frase, porque eu entendi, eu preguei para mim, Senhor, se eu não entender aquilo plenamente que tu fez na cruz, eu vou estar só achando que eu vou para o céu e no final eu não vou. Senhor, e eu quero ir para o céu. E aqui eu começo a mensagem que eu quero ministrar para vocês. Fique triste não, que já, na hora certinha, eu acabo o culto. Primeiro, por que a mensagem da cruz ela é tão poderosa? Por que é, pastora? Primeiro, porque Jesus nos substituiu na cruz. Lembra do texto que eu li no começo? Guarde esses pontos para você compartilhar na sua célula. É importante por quê? Porque Jesus me substituiu na cruz. E como é que eu sei disso? Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens e todos pecaram. Eu e você tinham uma dívida que ninguém podia pagar. Ninguém. Só tinha um que podia pagar. A Bíblia diz, amados, que tinha uma ordem sobre a criação. Cada um vai gerar conforme sua espécie. Como que ia ser gerado agora depois do pecado? Só pessoas para a morte. Eu e você fomos gerados em pecado. Criancinha nasce, ó, um bebezinho lindo demais, já nasce em pecado. É a Bíblia que diz isso. E no Salmo 49, 7, 8 vai dizer assim, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Olhe para quem está perto de você e diga, eu sou tão caro que o dinheiro do mundo todinho não pode me comprar. Mas deixa eu lhe dizer, querido, você já foi comprado. Diga para quem está perto de você, você foi comprado. Você tem um dono. Se comporte com esse dono. Alguém me comprou. E quando alguém nos compra, nós somos escravos dessa pessoa que nos comprou. Nós somos escravos de Jesus. Aleluia! Ele pagou, queridos. A cruz não foi um acidente. Naquele dia, no Jardim do Éden, Jesus morreu na mente de Deus. Olha, Apocalipse 13, 8 diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Naquele dia que Adão pecou, e Deus teve que matar um cordeiro para tirar a pele e colocar sobre Adão e Eva, naquele dia, Jesus morreu, Cristo morreu na mente de Deus, por causa de mim e de você, porque aquele cordeiro prefigurava Cristo que havia de vir. Queridos, não tem jeito, alguém tem que morrer para que eu e você viva, e esse alguém foi Jesus. 1 Pedro 1,19 vai dizer também, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Faz tempo que Jesus morreu por causa de mim e por causa de você. E essa palavra cordeiro aqui, queridos, na mentalidade dos judeus, para quem inicialmente a palavra de Deus foi escrita, já explicava por si só a necessidade de alguém morrer. Foi por isso que um cordeiro foi morto no Éden. O tempo todo, quando você olha o Velho Testamento, vai falar de um cordeiro, de um cordeiro, de um cordeiro, e até Jesus vir,
todas as vezes, para que alguém fosse salvo, uma geração fosse libertada, tinha que um cordeiro ser morto. O sangue cobriu o pecado. Vocês lembram daquela história lá do Êxodo, que eu não vou detalhar aqui, que tinha que ter o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, aonde tivesse o sangue, o destruidor não ia entrar? Aquele é um símbolo do sangue do cordeiro. E eu preciso entender o que isso significa nos meus dias. Um dia, quando Jesus estava pregando num certo lugar, isso está lá em João 8, no versículo 56 exatamente, ele diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e se alegrou. E o resto do texto, que eu não vou ler, mas no resto do texto vai dizer que aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles começaram a olhar para Jesus e dizer: vem cá, tu não tem nem 50 anos ainda, que história é essa que tu viu Abraão? Para você ver, os estudiosos da lei, eles viviam noiado. Noiado lá no Maranhão é alguém drogado, viu gente? Que usa droga. Aqui também? Ô Jesus, de vez em quando eu me preocupo. E a Bíblia diz que eles quiseram apedrejar Jesus. Mas deixa eu contar para vocês qual era a história que Jesus estava dizendo para eles. Abraão viu o meu dia. Quem conhece a história de Abraão indo para Moriá? Matar o seu filho. Todos nós conhecemos. Queridos, e no capítulo 22, no verso 8 de Gênesis, diz assim: respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Isso era Isaac, caminhando para ser imolado, mas ele não sabia de nada. Ele olha para o pai e diz: pai, tudo bem, está aqui a lenha, nós estamos indo, tu disseste que nós vamos sacrificar o cordeiro, está aqui o fogo, mas pai, me diz uma coisa, cadê o cordeiro? O menino nem desconfiava que era ele que ia para a faca. E Abraão diz para ele: meu filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E a gente sabe que ele estava falando por fé, porque no mesmo capítulo, no versículo 5, ele dá uma ordem para os moços que foram com ele. Ele diz assim: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar e depois a gente volta. Palavra de crente tem que ser assim. Todas as vezes que um crente vem me pedir oração: pastora, eu vou fazer um concurso. Tem quantas vagas, minha filha? Pastora, só tem 2 vagas. Eu digo: só tem uma. Não, pastor, tem 2. Só tem uma, porque a outra é sua. Tome posse. Nós precisamos viver desse jeito. Nós oramos por cura aqui. Carinho orou. Você vê que toda nação de cura eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque muitas curas eu já recebi. Às vezes eu estou por mim, por um parente. Hoje eu vim por mim, pela minha cunhada, pelo meu sobrinho, pela minha sogra, pelo meu pai. Hoje eu trouxe todo mundo para o altar comigo e fui dizendo: Senhor, cura, Senhor, cura. Porque se a tua palavra diz que tu levou naquela cruz as nossas doenças, eu não posso viver doente. Nós precisamos tomar posse. Sabe, queridos, e lá em Hebreus 11:19, Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos. E figuradamente ele recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha que fé! Ele estava disposto a matar o próprio filho. Porque ele sabia que se ele matasse, Deus ia ressuscitar. Olha que fé extraordinária. Queridos, eu quero que você creia hoje. Pode dar errado para todo mundo, mas para você vai dar certo. Pode nada funcionar para os outros, mas para você vai funcionar. Porque você tem fé, porque você acredita, porque você conhece essa mensagem. Aleluia! E quando Abraão está dizendo aqui: Deus mesmo vai prover um cordeiro para o holocausto. Ele também estava sendo profeta. Ele não estava falando só sobre Isaac. Ele estava falando sobre mim e sobre você. Ele estava dizendo: um dia vai vir um cordeiro. Um cordeiro que não vai precisar mais matar cordeiro nenhum, porque ele, unicamente ele, vai ser suficiente para salvar toda a humanidade. A essência da obra da cruz, amados, é a substituição. Deus no meu lugar, no seu lugar. John Piper, ele disse algo muito interessante. Para o cristão, a cruz de Cristo não é apenas um marco passado de substituição. É também um lugar presente de execução. Todo dia. Diga comigo, todo dia. Olha para quem está perto de vocês, irmão, é todo dia. A cruz é todo dia. Segundo motivo, porque a mensagem da cruz é tão poderosa.
Porque na cruz Jesus tratou com os nossos pecados e as suas consequências. A Bíblia diz em Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Queridos, é mais ou menos assim. A gente estava na pior desgraça. Não tinha nada que pudesse ser feito para a gente ficar bem. Para a gente se livrar do fogo do inferno, do lago de fogo. Aí Jesus veio. Naquela cruz. Ele foi. E junto com ele pegou aquela cédula de condenação, aquela promissória. Quem já deveu aqui em promissória, gente? Foi só eu? É ruim ou não é a gente saber que alguém tem uma promissória que a gente está devendo e a gente não tem o dinheiro para pagar? É ruim ou não é? Era assim que a gente estava. Condenado ao inferno. Jesus pegou essa promissória, cravou na cruz. E a Bíblia diz que ele venceu a morte e Satanás, para que eu e você tivesse vitória completa nessa terra. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é, o que você fez foi grave. Você não tinha nenhuma condição de estar sentado no banco dessa igreja hoje. Você não tinha nenhuma condição de estar respirando. Você não tinha nenhuma condição de ser saudável. Eu paguei o preço para você. Você sabe o que é isso, amados? Nós temos facilidade de ser grata à pessoa que tira a gente do sufoco. Sim ou não? Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui hoje, me dê o nome de alguém que um dia tirou você do sufoco. Todos nós tínhamos uma pessoa. Gratidão eterna, sim ou não? Por que a gente tem facilidade de esquecer o que Jesus fez pela gente? Pastora, mas eu não esqueço. Esquece na hora que você reclama dentro de casa. Esquece na hora que você está reclamando de algo que faltou. Esquece quando você reclama de algo que não chegou. Você está esquecendo do que Jesus fez. Sabe por quê, queridos? Porque chegando ou não chegando alguma coisa na tua casa hoje, o importante é que você chegue no céu para passar a eternidade com Ele. E eu não estou dizendo que coisas aqui não são importantes. Eu também quero coisas daqui. São importantes sim. Mas Jesus, se não chegar... Jesus, se eu conseguir chegar na glória para viver, porque lá é que está a verdadeira vida, Senhor, já vai estar muito bom, porque eu não vou passar a eternidade no inferno. Queridos, nós precisamos aprender a ser mais gratos ao Senhor. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da vã maneira de viver, ou da maneira vazia que vocês viviam, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Sangue de Jesus. É esse sangue. Tem dias não, todos os dias eu faço isso. Eu vou tomar banho. E enquanto a água está caindo, eu digo: Jesus, essa água é o teu sangue. Essa água renova as minhas células. Senhor, essa água renova a minha vida. Essa água devolve a minha pele aquilo que eu preciso. E que remédio, que alimento não é capaz de me nutrir. Senhor, é o teu sangue. Queridos, você precisa crer que tudo que você declarar que é o sangue de Cristo, vai ser o sangue de Cristo. É por isso que eu digo: você tem autoridade dentro da sua casa. Está lhe dando trabalho, o menino lá, deixa o menino dormir, vá lá e ore na cabeça dele. É o marido, vá lá e ore na cabeça dele. É a mulher, ore na cabeça dela. Seja crente. Paga um preço de jejum, de oração e faça o que tem que ser feito. E pare de reclamar que as coisas não mudam. Eu conheço pessoas, amados, que reclamam 24 horas que não muda nada na casa dele, na casa dela. Mas ele e ela não faz nada para que a realidade mude. É aquela história do pedacinho de cruz que o pessoal comprava na Idade Média. A pessoa quer só dizer: pastor, me dá um óleo ungido que eu vou tacar na cabeça daquele homem, quero ver se amanhã ele não vai estar bonzinho. É mais fácil, não é, queridos? Mas não é um passo de mágica. A gente precisa entender que é Jesus que faz essas coisas. Nós precisamos entender essa mensagem, porque o cerne da obra da cruz é Deus tratando com o nosso pecado. E por que é, pastora? Olhe para o texto de Isaías 59, 2. As suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouve. Sabe o que significa? Que todas as vezes que eu peco, eu consigo sair automaticamente da presença de Deus. Não é ele que sai de mim, sou eu. É automático. E nós precisamos ter cuidado com isso. Amados, e quando eu falo de pecado, eu não estou falando de pecado moral apenas, porque quem mede pecado é a gente. Ah, pecado é só traiu alguém,
se envolveu com o cicrano que não podia, ou roubou isso ou aquilo. Não, amados. Sabe o que a Bíblia diz lá em 1 João? Que quando eu odeio o meu irmão, falo mal dele, eu sou homicida. Tem o mesmo valor de eu pegar uma arma de fogo e dar um tiro. O mesmo valor. Então essa categoria de pecado que a gente fica dando nomes, dando peso, não é assim que funciona para Deus. Pecado é pecado e acabou. Olhe para quem está perto de você e diz, pare de pesar pecado. Tudo é pecado. Pare de pesar pecado. Tem gente, queridos, que está fora da igreja hoje, porque se acha tão miserável, que acha que não pode entrar na igreja do Senhor. Meu marido conversou com alguém esses dias, e a pessoa disse, pastor, eu não tenho coragem de ir para a igreja, porque eu não consigo viver sem pecar. Olha a mentalidade, queridos. E hoje eu não quero trazer peso sobre você não, pelo contrário, eu quero trazer a leveza de você saber que não importa o tamanho do pecado, que você um dia já se enrolou com ele. Eu costumo dizer que quanto mais profundo o abismo, a mão de Deus é mais profunda ainda para te arrancar de lá. Você só precisa invocá-lo. Por que a mensagem da cruz é tão poderosa? Terceiro motivo. Porque a cruz de Jesus nos reconciliou com todas as coisas. Colossenses 1, 19 e 20 diz assim, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui eu quero lembrar uma coisa para você. Quando você vê alguém dizendo, fulano é religioso, eu sou da religião sim. Você sabe o que significa religião? Vem da palavra religare. Você sabe o que é isso? Jesus é a verdadeira religião, porque só Ele tem o poder de religar o homem com Deus. Só Ele. Então diga, religião é Jesus. É Jesus, porque religião vem do religar. E se é para religar, ninguém tem esse poder de religar nada, a não ser Ele, que o texto que eu acabei de ler diz que Ele ligou tudo com o Senhor, tanto que está no céu, quanto que está na terra. É por isso que Timóteo 2, 5 e 6 vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Isso significa, amados, que não dá para ficar tentando fazer coisas para merecer o amor de Deus. Há uns dias atrás eu escutei uma ovelha minha. Ela não está aqui hoje. E essa ovelha disse assim para mim, já estou dizendo que não está aqui hoje, que é para você nem ficar querendo investigar isso. Espírito de investigação, sai em nome de Jesus. Aquela ovelha disse para mim, pastora, eu preciso trabalhar na igreja. Porque eu me sinto tão mal se eu não estiver trabalhando. Eu acho que Deus nem olha para mim. Eu preciso trabalhar. Eu olhei para aquela pessoa assim com muita dó. Porque aqui eu e meu esposo temos tentado fazer aquilo que nós somos ensinados pelo nosso pastor. A gente não está numa empresa. Aqui não é uma empresa. É um organismo vivo. É um corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, cada um tem uma função, mas ninguém aqui é empregado, a gente é filho. A gente não tem que fazer nada para merecer. Parece que alguns de nós está igual o irmão do filho pródigo. Lembra como ele zangou com o outro que Jesus deu, que o Senhor, aquele pai deu? Aí o irmão mais velho zangou. Eu estou aqui trabalhando o tempo todo, tu nunca me deu um bezerro. Tem crente assim. Está sentado no banco, não levanta para nada. Chega outro, começa a levantar, começa a fazer, vem para o altar. Aí o endemoniado do crente começa ali do banco. Estou aqui desde que a igreja começou. Nunca tive uma oportunidade. Queridos, oportunidade você tem todo dia. Você não precisa de um microfone, vai chegar, se você tiver coragem de usar. Mas você não precisa. Eu aceitei Jesus com os meus 21 anos de idade. E no dia que eu aceitei Jesus, no outro dia, sabe onde eu estava? Com a vida toda acabada, desmantelada. Eu estava com uma caixinha de som. Era assembleiana, vocês sabem que isso é natural. Uma caixinha de som e um microfone dizendo, ei, Jesus te ama! E o povo olhando para mim dizendo, não, uma ordinária dessa não vale nada, querendo ser crente. Eu sou crente sim, Jesus te ama, vem aceitar Jesus. Toda semana eu estava nas esquinas, nas ruas da minha cidade, no microfone e cantando, irmão. Você não tem noção do que eu fazia, não. E o povo aceitava Jesus. Eu acho que foi por isso que um dia Deus disse, eu vou lhe dar um microfone um dia. Eu vou lhe dar uma igreja um dia. Eu vou lhe dar um ministério um dia. Sabe, amado, que quando a gente se levanta por um, Deus nos coloca no meio da multidão.
Começa a se levantar por um. Aquela vizinha que ninguém quer. Aquele vizinho que ninguém quer. O irmão Ailton, ele faz um trabalho aqui lá na FUNAS. Eu fui lá uma vez só. E quero ir mais vezes, porque lá também tem ala de mulheres, não é isso, Ailton? Que podem também. E eu vejo a luta que é para o irmão Ailton. Para conseguir algo para aquele lugar. Os crentes ficam tudo dormindo. Eu vejo a luta que é. A cada sábado que precisa ir para lá. Sabe, parece que ninguém se move. Parece que ninguém quer ir. Sabe de uma coisa, queridos? Pode parecer que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo o que o irmão Ailton está fazendo. E pode ter certeza que lá no céu ele tem uma recompensa. E pode ter certeza, irmão Ailton, que o senhor não vai sozinho para aquele lugar, não. Tem anjos, tem milícia de anjos caminhando com o senhor. Continue fazendo. Porque vai chegar a hora que o senhor vai lhe estabelecer como um pastor, como homem nessa cidade ou em qualquer uma outra. Que alguém vai lá e vai dizer, mas como é que foi isso? Foi assim que falaram comigo. Teve uma mulher que disse assim, para a minha pastora da época. Quem foi que fez isso com ela? Como é que ela passou por mim e agora é pastora e eu não sou? Que conversa é essa? Ainda quer até ser dono da obra que é só Jesus. Queridos, nós precisamos lembrar que Deus nos salvou, tratou com o nosso pecado, resolveu tudo. Mas agora, nós temos uma responsabilidade com o Senhor. Deus, no dia que Ele colocou aquela árvore lá no jardim, e disse para aquele homem, não coma disso aqui não, porque no dia que tu comer tu vai morrer. Ele estava dizendo assim, não peque não, porque no dia que tu pecar, tu vai morrer. E Deus sabia disso porque tinha uma ordem. Deus não estava dizendo para aquele povo que eles iam morrer fisicamente. Não era isso, amados. E por que eu estou falando disso aqui? Para você lembrar que quando você nega Jesus cometendo algo que não é para você fazer, você não morre e parece que Jesus não tá levando em conta, né? Não aconteceu nada. Mas deixa eu lhe dizer, tem consequências. Um homem, por exemplo, que ele não zela para deixar um legado espiritual, ele acaba com a sua geração. Você já prestou atenção que tem famílias que o legado é tão forte, espiritual na vida, que todo mundo tem uma desgraça naquela família o tempo todo, porque alguém que era para ter se levantado para estabelecer algo novo naquela geração não se estabeleceu. Você sabe por quê que Davi teve uma vida tão extraordinária? Olha para a bisavó dele. Ela pagou um preço por ele. A Ruth fez algo pela geração dela. Talvez você não se importe com o seu filho, com o seu neto. Eu não sei o que é que você pensa, mas eu quero lhe dizer que o teu posicionamento hoje vai alcançar teus filhos, vai alcançar teus netos, teus bisnetos, tataranetos. Até Jesus vir, a tua geração vai ser alcançada. Então pense bem, quando você quiser fazer uma coisa que desagrade a Deus. Pense bem. Pense bem. Porque talvez você passe ileso, mas os teus filhos não passarão. Pense nisso. Queridos, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando da minha história, da minha família. E graças a Deus que eu entendi que a consequência daquilo que eu faço, daquilo que eu escolho, é muito sério. Muitas coisas que a gente experimenta é fruto ainda do pecado que entrou no mundo lá em Adão. As nossas doenças é uma dessas consequências. Não era para a gente ser doente, mas a gente é. Mas um dia, a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:4, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai haver morte, lá não vai haver doença, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver dor. Aleluia! Mas sabe por quê? Porque lá naquele texto que a gente leu no início de Isaías, diz que ele levou todas as nossas iniquidades sobre ele. O segredo é esse, amados. A Bíblia diz em Mateus 8,16... E eu quero ler isso aqui para você crer que a cruz que ele levou para o céu, ela também cura as suas enfermidades. E eu vou orar de novo por cura. Essa noite tem gente aqui que vai ser curado hoje, não foi? Não teve fé na oração da Karine, não? Pois eu vou ajudar você a ter fé. Porque eu recebi a oração que ela fez e eu fui curada. Eu sei que a minha família foi alcançada. Mas eu quero, depois dessa palavra, orar por você, para você sair daqui diferente. Mateus 8 diz assim, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os doentes. E assim se cumpriu o que disse o profeta Isaías, levou sobre si as enfermidades, as doenças. Isso aqui foi Jesus. Se Jesus, no tempo dele, ele declarou que essa palavra
estava acontecendo, continua acontecendo na minha e na tua vida. A cura é para hoje, é para já. 1 Pedro 2,24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas nós fomos sarados. Nós olhamos o salmista no Salmo 103, gente, olhe para isso. Ele diz, bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. É Ele que perdoa seus pecados, que cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. E Ele continua dizendo, é Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Mas eu creio nisso. É o Senhor que te enche de bens. Aqui essa palavra está dizendo, eu te dou saúde, eu te dou bens, eu te dou tudo que tu precisa, e por fim, eu ainda te dou a eternidade comigo. Eu preciso crer na obra da cruz. A parte de cura, assim como o perdão do pecado, se cumpriu na mesma cruz. Mas tem gente satisfeita só com o perdão do pecado. Não, Deus já me perdoou, já está bom demais. Querido, se Deus decidiu te dar algo além disso, receba, desfrute disso. A cruz é um lugar de troca. É quando as nossas iniquidades foram lançadas sobre Ele. Deus estava fazendo uma troca. Ele estava dizendo, eu pego todas as tuas doenças, eu pego tudo que te mata, todo o teu pecado, toda a tua condenação, e eu levo sobre mim. A Bíblia diz que tudo estava sobre ele, para que eu e você fosse livre. Gálatas 3,13 diz assim, se Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14 diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando Jesus foi para aquela cruz, tudo que era nosso, que o diabo tinha trago através do pecado, foi junto com ele. E eu e você tivemos o privilégio de ser livre, porque 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós se tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 8:9 diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha para esse irmão que está perto de você, sacode ele que já está quase dormindo e diz, irmão, o culto já está no final, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus te tornou rico através daquela cruz, aleluia! Entenda que a vitória naquela cruz contra Satanás é a nossa vitória, mas isso fala de lugar. Isso fala de posição. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eita, Jesus lindo, ele venceu o diabo, ele venceu os demônios. Aleluia! É por isso que 1 João 4,4 diz, filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Colossenses 1,13 diz, pois ele resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Eita, Jesus! Sabe o que é isso, amado? A cruz de Cristo. Ela fez um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo. Nós estávamos aqui, prontos para ir para o lago de fogo. A cruz de Cristo nos colocou aqui do outro lado, pronto para ir para a eternidade com o Senhor. É um traslado do império das trevas para o reino da luz, da condenação eterna para a remissão do pecado. Sabe o que é isso, queridos? Você não precisa se preocupar aonde vai passar a eternidade, se essa mensagem da cruz transformar a sua vida. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, você está na maravilhosa luz do Senhor. Ele lhe arrancou das trevas. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele mudou a sua história, ele mudou a sua vida. Não dá para viver triste, cabisbaixo, porque faltou uma coisa lá na sua casa, no seu trabalho. Não dá para ficar lamentando, porque alguém não lhe ama tanto. Você já é amado por aquele que tudo tem na mão. E ele está disposto a lhe entregar tudo. Aleluia! Sabe, queridos,
Tem um texto, é longo, mas deixa eu ler só um pedacinho dele. Efésios 2 diz assim, olha: vocês estavam mortos nas transgressões e pecado, nos quais costumava viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É uma posição, é um lugar. E a minha pergunta é: de onde tu está guerreando tuas guerras? É da tua circunstância? É lá da cadeira da tua casa, onde alguém te fez uma raiva? É lá do teu momento de trabalho, onde está uma situação terrível? Ou tu está nesse lugar que Deus mandou tu ficar? Amada, a gente vence guerra de lá. Você é invencível quando você fica nesse lugar que Deus te colocou. Sabe, queridos? Efésios 2, 13, 16, depois você lê, eu não vou ler, para a gente não se alongar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus te pegou das trevas, trouxe para o reino da luz do Senhor, te fez assentar nos lugares celestiais, ao lado de Cristo Jesus, Ele está dizendo: é nesse lugar que tu tem que viver todo dia. É nesse lugar que tu tem que ficar, porque nesse lugar tu vence tudo. Nesse lugar, se alguém te orar com a cara feia, só vai ter dois trabalhos: de fazer a cara feia e desfazer a cara feia. Por quê? Porque você tem sempre algo de Deus exalando. Você é o bom perfume de Cristo. E não tem quem suporte ficar perto de você de cara feia. Eu acho que perto de mim ninguém fica de cara feia. Ou a pessoa sorri logo, então ela vai embora. E eu sou intencional em observar. Por quê? Porque comigo, amados, a vida está sempre muito boa. Não importa a luta que eu estou passando lá em casa. Eu conheço pessoas que derramou um negócio lá na casa dela, pronto. Zanga com a igreja todinha. Qualquer pessoa que chegar perto está com a cara desse tamanho. Parece que foi eu ou outro irmão que foi lá e derramou o negócio dela. Olha para quem está perto de você e disse: irmão, seja alegre. O pastor Nonato, ele diz assim: crente é alegre. Essa tem até uma figurinha dele, vou mandar para vocês. Acho que alguém mandou lá no grupo, mas eu vou mandar hoje ainda. Crente é alegre. Diga comigo: crente é alegre. Nós temos responsabilidade com a cruz de Cristo. E aqui eu estou partindo para concluir essa mensagem, vou ser bem rápida. Lá no livro de João 3, 14, 15, o Senhor vai fazer uma menção sobre aquilo que aconteceu lá no deserto. Eu não vou contar a história da serpente de bronze. Só vou dizer que lá todo mundo tinha que olhar para aquela serpente de bronze, para que fosse curado de uma praga, de uma doença que estava assolando aquele povo. E Jesus, no Novo Testamento, lá em João, ele diz: do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também vai ser. E quem não olhar para ele não vai receber a cura e a provisão que precisa, e nem a eternidade. Sabe o que é isso, amado? Jesus, quando ele assumiu o nosso lugar de maldição, ele estava dizendo: você fez algo grave, mas eu estou pagando por você. E daqui para frente você precisa olhar para mim todas as vezes, todos os dias. Não é só no dia que você me aceitar. Pastor Randes leu João 3, tanto 15 quanto 16, vai dizer o quê? Que ele deu o seu Filho único para quê? Para que você e eu tivesse o quê? A vida eterna. Sabe, amados, mas Efésios 2:8 vai dizer que nós somos salvos pela graça. É um dom gratuito de Deus. Não é por aquilo que a gente faz. Então, crer não é apenas acreditar que Jesus é real. A nossa fé precisa ser diferente. Existe fé que exige reconhecimento, mas não produz resultado. A fé dos demônios, eu já preguei sobre isso aqui. A Bíblia diz que os demônios crê que estremece, mas isso não muda nada na vida deles. Sabe por quê? Porque não adianta uma fé que tem apenas reconhecimento. Ela precisa ser de verdade. Senão ela será apenas a fé de demônios. E se você apenas aceitar Jesus como algo real, isso não tem o poder de mudar a sua vida. A fé, ela vai exigir 3 coisas. A primeira é a identificação. Eu não vou ler, só vou citar Gálatas 2:20. Quando Paulo disse que estava crucificado com Cristo, ele estava dizendo o quê? Eu estou ali pregado naquela cruz. Eu falei isso no início da mensagem. Paulo estava reconhecendo que como Cristo estava lá, ele também fazia parte daquele momento de sofrimento.
Se morrermos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Romanos 6,8. Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh, Jesus, obrigado por esse lugar, Deus. É desse lugar que eu venço guerras. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Eu me identifico com aquilo que Deus fez. Mas eu não só me identifico, eu também me aproprio. Eu preciso tomar posse. Lembra da mulher que eu contei para você, do testamento que ela recebeu, mas não tomou posse, porque era ignorante a respeito do que estava lá. Lá no livro de 1 Timóteo 6,2 diz assim: combata o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Amada, a vida eterna precisa tomar posse, porque senão ela vai chegar e a gente não está pronto para viver. Mas tem um outro elemento que é a confissão. E esses domingos atrás nós fizemos um batismo aqui nessa igreja. Queridos, o batismo é a maior expressão de confissão pública que alguém pode fazer. De dizer eu amo Jesus. Daniel e outras pessoas fizeram, Ellen, algumas pessoas daqui fizeram essa decisão, Claudiane, eu vou me batizar. Eles estão dizendo para o mundo: eu não aceitei Jesus de brincadeirinha, não. Eu aceitei Jesus, foi de fato e de verdade. E agora eu estou publicando para o mundo. E Romanos 6, 3 e 4 vai dizer isso. Se vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a morte. Portanto, fomos sepultados com Ele por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos para uma nova vida. Percebeu que o pastor antes colocava a pessoa lá em nome de quem? Botava a pessoa lá e depois ressurgia para uma nova vida. Mas sabe uma coisa que ele perguntava? Todo mundo que batizou perguntava. Vocês perceberam, não? Eu olhava para a pessoa e dizia: fulano, você reconhece Jesus? Por quê? Porque a confissão precisa estar atrelada à apropriação e à identificação. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa. O meu marido, todas as vezes no final de culto, ele vai fazer já também, ele sempre faz um convite. E ele diz assim: você aí no seu lugar, levante a mão. Eu digo: amor, eu não sei orar assim não. Eu quero logo que a pessoa venha logo. Ele diz: amor, mas talvez a pessoa não quer vir com vergonha. Você vai acabar com essa vergonha hoje. Sabe por quê, queridos? Porque é exatamente isso que o diabo quer. Que você tenha vergonha de levantar a mão para Jesus. E essa é uma estratégia do pastor. E ele está certo, não está errado não. Porque depois ele chega na pessoa. Mas eu quero que hoje, eu vou fazer esse convite. E nós vamos fazer isso diferente hoje. Hoje você vai levantar do seu lugar. Porque eu vou orar por 3 grupos de pessoas já. E se você tiver incluído em um deles, você vai se levantar do seu lugar. Vai mandar a vergonha lá para o lugar que Jesus quiser. E você vai viver uma nova vida com Ele. A cruz, ela te separou do mundo e do pecado definitivamente. Paulo, ele disse em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe, se você entendeu a mensagem do pastor antes do domingo passado, essa aqui é só uma sequência dela. Você entendeu que a cruz é uma extensão todo dia. É uma prática que eu faço todo dia. Não é só no dia que eu aceitei Jesus. Você precisa entender que o que aconteceu na cruz mudou sua forma de viver. Mas agora você tem uma responsabilidade de transferir isso a outras pessoas. E eu quero que essa seja uma semana que você vai ganhar alguém para Jesus. Você vai levar pessoas para sua célula. E domingo aqui não vai ter cadeira vazia, porque você vai trazer tanta gente para esse lugar que não vai ter onde sentar. Quem vai ficar em pé é você. Diga amém, crente. Amém. Será que eu estou acreditando nisso sozinha? Atos 20, 24 diz assim: todavia eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça. Oh, querido, se todos nós tivéssemos essa prontidão que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu sei quem me alcançou e eu tenho responsabilidade. Querida, a coisa mais valiosa para um crente que já entendeu a cruz, o poder dela, é levar a mensagem de salvação a outras pessoas. 2 Coríntios 1,4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outras pessoas nas suas tribulações. Meu Deus. Provérbios 11:30 diz: o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista a alma, sábio é.
Isaías 52:7 diz como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação. Romanos 10 diz como são belos os pés do que anunciam as boas novas. E Marcos 16:15 vai dar uma ordem para você: vão, faça discípulo. Nós não temos o direito, amado, de reter a mensagem da cruz conosco. É um mandamento, ide e fazei discípulo. E Tiago 4:7 diz assim: eu quero que você pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós precisamos receber o evangelho e celebrar por isso. E compartilhar com outras pessoas. Eu quero chamar quem estava cantando aquela música, a Mensagem da Cruz, porque eu vou encerrar com uma oração por 3 grupos de pessoas. Mas antes, eu quero que cante. Eu vou só encerrar aqui, enquanto o Saulo está terminando ali a gravação, deixa eu encerrar logo. 3 tipos de pessoas aqui na igreja. Primeiro, alguém que recebeu o evangelho, mas não celebra. Ele é um crente que é crente, recebeu Jesus, mas ele continua carrancudo do mesmo jeito que era antes. Não celebra por nada que chega. Tudo que chega na vida dele é pouco. Tudo que Jesus faz é pouco. O segundo crente é aquele que recebe, celebra, fica feliz, mas não compartilha com ninguém. Ele é grato, mas não é generoso. É como se ninguém tivesse direito à salvação que ele tem. Ele chega a ter orgulho da salvação que ele recebeu, mas não compartilha com ninguém. E o terceiro grupo, que eu quero, que é esse que eu e você precisamos estar, é aquele que recebe, é aquele que celebra, é aquele que compartilha. E a minha pergunta é: quem é você na vida? Quem é você? Pergunta para quem está perto de você aí: quem é você na vida, crente? Em qual grupo dessas pessoas você está? E agora sim, eu quero convidar o grupo de louvor, porque nós